Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por você. Deus cuida de mim. Meus irmãos ouvintes da Palavra de Deus, nesta manhã nós estamos aqui com o objetivo de pregarmos o Evangelho do Senhor e anunciarmos ao teu coração a palavra de vida eterna, a palavra que é viva e eficaz. Eu tenho certeza que essa palavra tem poder para abençoar a minha e também a sua vida. Queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, eu desejo a você um bom dia e que Deus possa abençoar a sua vida, o teu coração, a tua alma de forma abundante. Nós queremos falar do único caminho, do verdadeiro caminho. Nosso objetivo aqui nesta manhã é falar do amor daquele que vive e reina para todo sempre. Falar do Filho unigênito de Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E este é Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Nessa manhã nós viemos com este objetivo: anunciar a você as boas novas, falar a você a palavra da salvação, porque essa palavra é fiel e verdadeira. A Bíblia, ela nos diz que Jesus em breve retornará. E quando ele voltar com alarido e voz de arcanjo, ele irá arrematar a igreja do Senhor. Uma igreja sem mancha, uma igreja sem pecado, uma igreja incorruptível. Esta é a igreja do Senhor. A igreja que embranqueceu as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por amor a mim e também por amor a você. Eu não sei em que fase da vida você se encontra. Eu não sei como está a sua fé. Mas eu digo com certeza e bastante propriedade, que a fé é o único recurso que nós temos que nos liga a Deus. Nós temos o direito de não acreditar, mas a Bíblia, ela diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nessa manhã nós viemos pregar uma palavra para fortalecer a tua fé, para fortalecer essa fé que está viva dentro do teu coração, para que essa fé não morra. Porque no dia que o ser humano não tiver fé no teu coração, ele é apenas o vegetal. Ele é apenas o vegetal, a matéria-prima que ocupa um simples espaço sobre a terra. E nessa manhã nós viemos com o objetivo de fortalecer a sua fé. E dizer para você que só há um caminho. O caminho verdadeiro. E esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Ele mesmo disse que ele não veio para os santos, mas ele veio para os pecadores. E nós somos pecadores. Nós somos imundos pelo pecado. O pecado que nós cometemos nos afasta de Deus todos os dias. Mas Cristo, com a tua graça, ele nos leva de volta para Deus. Cristo, através da sua redenção, ele nos leva de volta para Deus. Porque Cristo, ele é a porta. Cristo é o caminho. Cristo é quem nos direciona. Ele é a verdade que nos tira do engano. Cristo é a direção que nós devemos seguir. E nessa manhã,
criticar ou até mesmo afrontar a religião que você serve. Nessa manhã, eu não vim aqui zombar da religião que você serve. De forma alguma, eu respeito você. Eu respeito a sua decisão. Só que eu tenho uma obrigação de falar para você a verdade, a veracidade da palavra de Deus, que só há um caminho. Esse caminho é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, ele é a porta. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você tem o objetivo de ir até o Pai, não existe outra forma de ir até Ele, só mesmo através do teu Filho Jesus. Ele diz: aquele que rejeitar o Filho será rejeitado. Temos que passar pelo Filho. O Filho é a porta. O Filho é o princípio do caminho para essa direção, para que nós venhamos segui-lo e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. A palavra diz que Jesus ele veio para os pecadores e levar os pecadores ao arrependimento. Talvez a ignorância do teu coração, a falta de conhecimento da palavra de Deus, te leva a falar besteira, te leva a falar aquilo que você não sabe a respeito da verdade. Porque talvez você baseia ao reino dos céus, a palavra dos céus, no homem. Talvez a tua fé é categórica, enfática e insiste no homem. E por isso você é ignorante. Essa ignorância que te faz rejeitar o Filho de Deus precisa ser quebrada. E você, pecador, precisa abrir o teu coração para o Senhor. Porque o pecado nos mata. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva para longe do Senhor. Só que Cristo nos traz de volta. Cristo nos leva de volta para Deus. E o compromisso com o Senhor Jesus, ao ponto de entregar a nossa vida para Ele e ter um relacionamento direto e verdadeiro para com Ele, isso nos encaminha de volta para Deus, para a nossa origem. Um dia Deus, quando formou Adão, Ele conversa com alguém a qual a Bíblia não menciona. Criamos nós que é o Filho unigênito de Deus. E Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus, perfeitos. Mas o pecado veio por um homem chamado Adão. O pecado se alastrou sobre a terra e o pecado nos fisgou também, como um anzol que fisga o peixe em alto mar ou nos rios. Assim o pecado, fomos fisgados pelo anzol do pecado. Só que automaticamente fomos alcançados pela corrupção. E Deus expulsou Adão do jardim. Deus expulsou Adão do jardim. Mas com Adão foi-se a esperança. Com Adão foi com ele a esperança que um dia voltar de novo para Deus. E o Senhor fez uma promessa ainda no livro de Gênesis, quando ele diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e por outro homem sairá o pecado do mundo. Por Adão o pecado alcançou a humanidade, mas por Cristo Jesus fomos perdoados dos nossos pecados. Cristo é aquele que nos pega pelo braço e nos dá novamente livre acesso ao Pai. Talvez você é uma pessoa que se acha tão pecador, que você tem vergonha de fazer até uma oração. Você não ora na hora do almoço. Você não ora na hora de dormir. Você não ora quando acorda. Quando fala a respeito de oração para você, você se sente envergonhado, porque você não se acha digno, aleluia, de falar com Deus. Só que nessa manhã, pecador que me ouve como eu,
seu pecado. O que devemos fazer neste momento é confessar para o Senhor os nossos pecados. Confessar para o Senhor as nossas falhas. E dizer para Ele: sou pecador, eu sou falho. A partir desse momento, o Senhor te perdoará. A graça de Cristo te alcançará. E você sairá do estado de amante do pecado para pecador arrependido. Pecador arrependido é aquele que, mesmo sabendo que ele se encontra no corpo pecaminoso, sujeito a pecado até o último dia da sua vida, ele recebe de Deus a redenção, recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, o que lhe faz confessar os seus pecados dia após dia. Deus não tem problema com o teu corpo pecaminoso, porque Ele sabe que enquanto você estiver vivo, você irá pecar todos os dias, você irá pecar toda hora, nós iremos pecar todos os dias do ano. Mas o problema de Deus é com o orgulhoso, aquele que não pede perdão, aquele que não confessa os seus pecados, aquele que se acha o mais santo ao ponto de não receber de Deus a redenção dos seus pecados. E Cristo Jesus, Ele é esse, fiel, capaz para perdoar os meus e também os seus pecados. E a palavra de Deus diz: vinde a mim, pecadores, porque eu tenho poder para perdoar os vossos pecados. Mateus 11:28 está dizendo: vinde a mim, todos, vinde a mim, todos que são cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim, disse Jesus. Certo dia, Zaqueu, publicano, ele decide vir até Jesus. E quando ele vem até Jesus, Jesus olha para ele de cima da figueira. E Jesus diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desce da figueira de repente. Jesus entra na casa de Zaqueu. E de repente, os fariseus, os escribas, começaram a zoar e dizer: como pode este homem, que diz ser o Filho de Deus, entrar na casa de um pecador e comer com ele, estar com ele? Jesus disse: aquele, aleluia, que ele disse que ele veio, o Filho do Homem, veio senão para perdoar os pecadores, para levar os pecadores ao arrependimento. Cristo veio para mim, que sou pecador. Cristo veio para você, que é pecador. E cada dia que passa, na proporção dos pecados que nós cometemos, todos os dias, nós nos afastamos ainda mais do perdão de Deus, da graça de Cristo, que nos convida a estar com Ele, para sermos inimigos dos nossos pecados. Jesus disse: eu vim para o pecador. Talvez você não entende, talvez você se acha o pior pecador do mundo. Talvez você se acha como um dia eu também me achei o lixo. Talvez quando você se olha no espelho, talvez você tenha nojo de você mesmo, por conta dos pecados que você cometeu e ainda bem cometido. Mas eu quero te dizer uma coisa: é você quem Jesus quer, é você quem Jesus chama, é você quem Jesus ama. O pecado que você comete não te impede de ser alcançado por Cristo. O pecado que você cometeu hoje, ontem, não te faz ser exemplo da misericórdia dele. Ele te ama mesmo assim. Não importa o pecado que você cometeu. Eu não quero aqui falar deles, porque não viemos acusar, aleluia, mas viemos trazer a solução para você. Talvez você carregue um fardo, porque um dia você cometeu um erro grave e você se arrepende. E você talvez está dizendo: eu não sou digno de ser salvo, eu não sou digno de ser perdoado, eu não sou digno de recebê-lo, eu não sou digno de ir para os céus. Mas Cristo te ama, Ele perdoa os seus pecados. É para me passar lá?
e os braços permaneçam abertos. E Cristo na cruz morreu de braços abertos para receber não só mim, não só você, mas toda a humanidade. E neste momento, Ele te chama. Talvez você encontre dentro da tua casa, se martirizando, na depressão, na tristeza profunda, vivendo uma vida de angústia, decepcionado, abandonado. Talvez você se encontre agora acorrentado pelo pecado e por Satanás. E talvez você não compreende essa tristeza que está na tua alma, esse desejo de tirar a própria vida que você tem, que até mesmo pensou em colocar forca no teu pescoço. Não faça isso. É mais fácil aceitar a Cristo. Cristo é a solução para, aleluia, a sua alma. Entrega a tua vida ao Senhor. Você que é jovem, que acha que ninguém te ama. Você que é jovem, Senhor, Senhora. Você que algum dia da sua vida já pensou em tirar a sua própria vida. A solução para a sua vida é Cristo Jesus. Aceita Jesus. Receba Jesus. Abra as portas da tua casa, da sua vida, do teu coração para Jesus. Ame a Jesus. Tenha um relacionamento direto com Jesus. Receba Jesus. Jesus tem paz para a sua vida. Jesus tem paz para a tua alma. Jesus tem perdão para o teu coração.